Opa, estamos aí ao vivo mais uma vez para nossa segunda live aí da semana de lives de aquecimento para o evento Calculista 10K Ascensão, que vai acontecer na semana que vem. Então na semana que vem, de segunda a quarta, né, de 24 a 26 de abril, começa aí o evento Calculista 10K e para já ir aquecendo os motores, a gente está aí começando, né, estamos fazendo nessa semana algumas lives de aquecimento. Tivemos ontem uma live aí muito legal sobre a casa dos tirantes inclinados, né? Então a casa que a gente fez ali, tirante inclinado para vencer o balanço. E hoje nós vamos para a nossa segunda live. Antes de eu dar mais recado, começar aqui, quero saber de vocês assim, ó, só para ter certeza que está tudo funcionando direito. Vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem aí? O áudio tá bom? Tá tudo certinho para vocês? Respondam aí, que enquanto vocês respondem eu vou mandar aqui mensagem no grupo falando que estamos ao vivo. Estão vendo aí certinho? Ó, pera aí, vou mandar no grupo de WhatsApp aqui. Foi. E foi. Estou ao vivo para a nossa segunda live de aquecimento. Então, que bom, vocês estão vendo tudo bem aí? Deixa eu chamar aqui, né? Então, como é que vai ser hoje, tá? Antes de eu chamar aqui o nosso convidado. Deixa eu ligar o ar-condicionado. Então, a gente teve ontem uma live muito legal, né? Vamos ter 3 lives de aquecimento. Uma foi ontem, que inclusive está disponível no YouTube. Vocês podem entrar ali no youtube.com/enginivaldo e ver a live de ontem, caso você não tenha visto. A de ontem foi uma live sobre um projeto estrutural que a gente fez aqui no escritório de uma obra, né, uma casa de alto padrão com balanço frontal bem grande, mais de 4 metros. E daí a gente fez ali a solução com tirantes inclinados para vencer aquele balanço. E ontem detalhei tudo ali, mostrei tudo sobre esse projeto. Então é uma live bem interessante para você ver a solução, né? Como a gente chegou naquela solução, como que a gente lançou, como que detalhou aquele projeto estrutural. Então algo bem interessante está disponível ali no YouTube, tá? youtube.com/enginivaldo. Não vai ficar disponível para sempre, vai ficar só alguns dias disponível. Então entra lá e já assiste essa live enquanto ela está disponível para aprender uma possibilidade de solução que talvez tu não conhecia e nunca aplicou. Eu usei ela em balanço e tem aluno meu de estruturas na prática usando já para ajudar em transição, diminuir vão de transição, algo bem interessante. Essa foi a live de ontem. Hoje nós temos uma live com o Juliano, que já está aqui na área, e nós vamos conversar com o Juliano, engenheiro aí da Auto QI. A gente vai conversar sobre o EBERIC, a atualização do EBERIC versão 2023 e também sobre a atualização da norma 6118 versão 2023. Então essa é a live de hoje. E amanhã a gente tem a nossa terceira live da semana de aquecimento. Então a semana de aquecimento vai acabar amanhã, por causa do feriado que vai ter sexta, eu fiz ela mais curta. Vai acabar amanhã a semana de aquecimento. Com uma live com um conteúdo também sensacional, que é uma live para tirar todas as tuas dúvidas sobre vinculações. Então se tu tem alguma dúvida sobre vínculo, engaste, de viga em viga, rótula, nó semi-rígido, em pilar, a fundação engastada, rotulada, se tu tem alguma dúvida, amanhã eu vou tirar todas as dúvidas sobre esses pontos do teu projeto estrutural, para te aprender de uma vez por todas como é que funcionam as vinculações e aplicar da melhor forma no teu projeto estrutural. 3 lives de aquecimento aí nessa semana. E se você não está... Último recadinho para chamar o Juliano. Se você ainda não está inscrito no evento Calculista 10K Ascensão, que acontece na semana que vem, de segunda a quarta-feira, onde no evento a gente vai fazer junto um projeto estrutural no EBERIC do zero. Configurar o software, fazer concepção estrutural, lançar os elementos, lançar carga conforme NBR 6120, verificar a laje se está passando, viga, pilar, qual que é o erro, como solucionar, até otimizar e exportar o projeto estrutural. Tudo na semana que vem, de segunda a quarta-feira. Se tu não está inscrito ainda nesse evento, que vai ser gratuito,
online e vai ser ao vivo. Eu posso tirar tuas dúvidas ao vivo durante a aula. É só se inscrever, o link está na minha bio. Esse foi o nosso último recado aí. Agora, fiz bastante recado aí no modo de velocidade 2 do áudio do WhatsApp. Então botei aqui na velocidade 2 para dar todos os recados. E agora vamos conversar aqui com o nosso convidado. Deixa eu chamar aqui o Juliano. Juliano, olha, tem um pedido aqui que eu achei que era do Juliano, mas não é. É um pedido de outra pessoa. Então deixa. Juliano, tá por aí na área? Se tu tiver, pode solicitar. Ou deixa eu ver se eu te encontro aqui. Tá aqui. E aí, Juliano? Pode aceitar aí. Enquanto isso, eu vou tomando a minha aguinha aqui. E aí, me Grande fala. Juliano! Fala, meu amigo, beleza? Tudo certo, Tudo, cara? tudo jóia. Um pouco recuperado já da Feicom, a voz ainda dá uma falhada. Ah, também, né? Lá na Feicom, tu ficou desde o primeiro dia até o último dia 4 dias ali no stand explicando para apresentando, conversando todo com a mundo. galera. Foi muito massa, Uhum. muito legal. A voz vai embora, mas a gente vai no que dá ali. Muito Não, bacana. mas muito legal, cara. Muito legal porque não é também só explicar o Eberic, né? Pô, é o contato que a gente tem com as pessoas ali que é o que aproxima, mostra que o negócio é real, é possível, Exato, né? exato. Confiança que tu passa, é sensacional. E, pô, te conheci lá, né? Eu disse, Pessoalmente, não nos conhecíamos ainda. aham, E muito legal, cara, muito legal. Pô, equipe da Auto QI inteira, a Cecília entrou aí na live, equipe da Auto QI inteira, assim, ó, não tem como explicar o que a equipe da Auto QI fez. Foi sensacional o evento, vocês abraçando todo mundo, auxiliando, tanto nós que estávamos lá, né, tipo, para também gerar conteúdo, quanto as pessoas que estavam lá para conhecer o software e tal. Cara, vocês deram um banho aí de marketing de abraço, digamos assim, de abraçar a não, galera. a Cara, foi galera lá sensacional. muito bom, assim, é sexta-feira, 7 da noite, a galera cansada, com o pé machucado, meu pé sangrando, e a gente atendendo, todo mundo com um sorriso no rosto, assim, ó. Mostra quanto a gente gosta do que a gente faz, sabe? Foi muito bacana, assim. Encontrei alunos seus, cara, lá do Estrutura na Prática. Salvei, É, falou, sou aluno de Nivaldo, muito massa. Vamos bater uma foto aqui também. Muito legal ver também que tem a galera tua lá, que foi só para prestigiar a legal, gente. legal. Cara, passou bastante gente lá e teve muita gente que passou que não me encontrou, porque como estava girando, né? Ficava muito Aham, lá, mas teve não dá, gente que não me encontrou. Mas não dá tempo. muito legal, cara. Então, assim, ó, para quem não conhece o Juliano ainda, caso você chegou aqui de paraquedas na Terra agora e não conhece o Juliano trabalha na AutoQI, é um engenheiro aí, desenvolvedor do software do Eberic, né? Então trabalhou nos projetos aí do Eberic, módulo de proteção, se eu não me engano, tu é o Sim, cabeça do módulo de cabeça. proteção. Então, assim, ó, é a pessoa que a gente melhor para a gente tirar dúvidas aqui, por exemplo, sobre o Eberic. E tem também no YouTube da AutoQI, tem uma live que o Juliano fez sobre as normas, atualização da Da NBR norma, isso aí. 6118. Então, eu também fiz alguns vídeos já sobre a atualização da NBR 6118, então a gente também vai conversar aqui sobre esse ponto, né? Então, vamos conversar sobre a atualização da Eberic, primeira sessão da live, segunda sessão A vamos gente falar conversa um sobre pouquinho da norma. sobre a NBR 6118. Então, assim, ó, antes de tudo, se apresenta aí para quem não te conhece, melhor do que eu te apresentar, fala tu aí de ti. Show, Nivaldo. Obrigadão primeiro, cara, te agradecer aí pelo convite, né? Bom, a gente se conheceu lá na Feicom presencialmente, né? A gente conversava muito pelo Instagram, WhatsApp, mas pessoalmente foi a primeira vez lá, um prazer enorme te conhecer e poder conversar, né? Acho que é a segunda live já que eu faço com você aqui, é sempre um prazer. Segunda Pô, é bacana live. falar para tua galera, pro teu pessoal. Várias gente que é da tua turma, é da tua galera, me segue também. Então, pô, o pessoal só elogia os Estruturas na Prática, fala que é um dos melhores investimentos. Galera que já é recorrente, já está 1, 2, 3 anos já no Estruturas na Prática, porque realmente a tua entrega ali é de alto valor, assim. Então, agradecer pra caramba aí. O Rodrigo até entrou aqui, grande Rodrigo, parceiro aí. É, Rodrigo Torquato está Torquato. no terceiro ano já no Terceiro Estrutura na ano, né? Prática. Ele me falou, a gente fez umas conversas também. Então, para quem não me conhece, Juliano, eu sou engenheiro civil, estou formado há 10 anos, né? Trabalho com estrutura desde antes de me formar, né? Trabalhei muito tempo aí com projeto estrutural, escritório também. E há quase 10 anos também eu estou na AutoQI. Esse ano eu completo 10 anos de AutoQI. Metade do ano eu completo exatamente 10 anos.
Então, eu já encabecei vários Bastante. projetos e hoje eu encabeço o time de produto da linha estrutural, né? Então, vários projetos aí do Eberic, várias coisas boas e não tão boas que estão no Eberic aí. Tem um dedinho meu. Às vezes a gente quer fazer, cara, podia ser um pouquinho diferente, mas Na aí próxima revisão eu tiro. às vezes eu tiro. Mas sempre tentando o melhor, assim, entregar o máximo, né? Eu e o time todo lá da AutoQI, para a galera sempre estar usando o Eberic, melhorando. E é legal porque sempre vê o feedback, pô, o Eberic evoluiu bastante nesses últimos anos, o Eberic deu um salto legal. Então ter essa recepção é muito legal, é muito bacana. Assim, ó, para quem, por exemplo, eu mexo no Eberic desde o V5. Então, para quem conhece o Eberic V5 e conhece o Eberic o que que é hoje, meu Deus, não é um salto, é um voo para outro Não planeta, vou para né? outro planeta, Não tem né? como comparar, assim. E é só o Mas, começo, assim, assim, cara, a gente está evoluindo, assim, a gente tem uma meta muito boa, assim, né? Então, tem vários projetos em andamento, várias coisas bem bacanas previstas para esse ano que vem. Vai vir mais coisas legais ainda. tô ansioso esperando aquela atualização do Pilar Parede. Não consegui te mostrar na FakeOn, não deu tempo de parar. Levei um arquivo para te mostrar o andamento das Ah, coisas. é? Não Só deu se eu certo. soubesse. Mas na hora a gente marca aí, que dá uma conversada, eu te mostro aí como é que tá o andamento. Detalhamento ali, separar o pela parede por uma grelha, né? Que Uhum. hoje ele é uma barra. Mas assim, cara, muito legal. Então vamos começar a conversar aí. O pessoal tá entrando e tal, vamos começar a conversar. Assim, ó, primeira parte a gente vai falar da Eberic, né? A gente já conversou aqui nos bastidores, já fizemos um Uhum. roteirinho assim. E Aham. assim, até a primeira pergunta que eu vou te fazer, que a gente vai conversar, ela é uma pergunta que veio lá do Estruturas na Prática. Porque o que acontece? Estruturas na Prática tem a mentoria. Na mentoria são grupos onde eu mentoro o pessoal, daí estão fazendo projeto estrutural, vou ajudando a resolver e tal. Então são dois grupos grandes em que é só gente fazendo projeto estrutural o dia todo, usando o Eberic o dia todo, compartilhando ali, tentando se ajudar. Manda print e tal, daí me ajuda aqui, não está passando isso e tal. Daí, na última revisão 2023, começou a aparecer as mesmas perguntas do mesmo erro. O aviso, que é o quê? Nivaldo, no curso, tu faz a casa lá, mas agora aquelas vigas não estão passando que estavam com o nosso M rígido, porque agora dá um erro de limite de fissuração não atendida para nosso M rígido. Como é que eu resolvo isso? Daí o que, que eu fiz? Eu fui lá, pesquisei, vi o que, que era, vi que vocês deram a opção de não marcar na hora de processar e de desmarcar na janela de mencionamento. Então eu falei para eles, é só desmarcar a janela de processamento, muda de erro para aviso, Sim. mas vai detalhar e tal. Mas assim, Aham. explica para nós melhor, então. Essa revisão nova do Eberic tem agora essa verificação. Então, assim, né? Pode ser que tu coloque uma viga lá com o nosso semi-rígido nos apoios, nos pilares ali, uma viga bem gastada, com dois no semi-rígido. E quando tu processe ela, gere o erro, que se eu não me engano é D213, É, alguma coisa alguma coisa assim, assim. que é o erro de dimensionamento que fala assim, limite de fissuração não atendido para nosso semi-rígido, para apoio com o nosso semi-rígido. Então explica para nós melhor esse ponto aí. Tá, vamos lá, Nivaldo. Aqui eu vou contextualizar a galera de onde é que surgiu isso, né? Na verdade, esse aviso, essa verificação adicional a gente fez quando começou a olhar para a verificação de ductilidade. Então, acho que todo mundo aqui sabe ou tem uma ciência de que a gente pode aplicar uma redistribuição, né? Então, a gente vai lá, tem um momento negativo muito alto, a gente aplica uma redistribuição para reduzir o negativo, aumenta o positivo. Isso ajuda a reduzir a armadura de pilares, melhora a armadura da viga, né? Consegue redistribuir. Só que a própria norma fala que, legal, você pode redistribuir, mas tem que garantir uma ductilidade. Ou seja, a gente tem o nosso patamar de escoamento de um elemento estrutural, a gente tem que ter um patamar elevado, né, para que isso aí de fato ocorra. Se a gente não tem esse patamar, a nossa ruptura vai ser frágil e vai ocorrer uma ruptura que a gente não quer. Beleza, a gente foi lá, olhou, estudou, pesquisou, a gente estuda muito aqui dentro e aplicou isso. Tá, legal, agora o programa verifica quando passa do limite, se é a estrutura de nós fixos ou nós móveis, essa redistribuição muda. E a gente saiu trabalhando nisso e fez a verificação. Aí entra um segundo ponto, né? O Eberic, ele faz hoje, como é que o Eberic funciona? Ele dimensiona a nossa viga, então tem um momento negativo, um momento positivo, ele dimensiona e encontra a armadura. A gente pega esse momento, divide por 1,4 para chegar no momento de serviço, calcula a fissuração, se não atendeu, a gente aumenta a armadura. Mas aqui a gente tem uma pequena simplificação que, nos casos usuais, ela é muito aceitável, né? Reduz tempo de processamento
que é pegar esse esforço do estado limite último, dividir por 1,4 para chegar no esforço em serviço. A gente está usando o estado limite último para chegar no elemento de serviço. Se está engastado, se está rotulado, esse 1,4 vai estar muito próximo ao esforço em serviço. Até aí, ok. Dá próximo, né? A gente sabe que o engenheiro, na prática, ele não é exato, então tem uma variação que a gente aceita, até porque a gente fosse tentar ser exato, a gente ia ficar 10 anos fazendo um projeto e não quer ganhar dinheiro. A gente tem que saber resolver a estrutura. A gente tem que saber resolver, aceita algumas limitações, simplificações, e está dentro da segurança, né? Então, beleza. Só que quando a gente usa o nosso semi-rígido, a gente começou a perceber que tem uma pequena discrepância ali. Por quê? Qual é o conceito do semi-rígido, né? É que a estrutura plastifique. Só que ela só plastifica no estado limite último. Então, aquele patamar de escoamento é quando as tensões estão mais elevadas e só ocorre no estado limite último. E não ocorre no estado limite de serviço. Aí que vem o problema. Se eu aplicar o nosso semi-rígido, eu não aplico o nosso semi-rígido no meu modelo de serviço. Aí, se eu pegar esse momento do estado limite último e dividir por 1,4, esses valores não vão chegar muito próximos dessa simplificação. Então, o momento do estado limite último por 1,4 não é um momento próximo de um momento de uma estrutura em serviço sem semi-rígido. Aí a gente faz uma segunda verificação, que é essa agora que passa a dar o erro quando não atende. Porque se a gente pegasse esse momento do semi-rígido e dividisse por 1,4, ia dar um valor menor e, na prática, em serviço, esse momento ele é maior. Então, gera mais fissura. Então, a gente faz uma verificação adicional para garantir isso. Por que aviso e erro? Ou por que não dá erro sempre, né? A gente sabe que esse semi-rígido ele tem duas funções. Uma é a plastificação e a outra, de fato, é que a estrutura não tem uma rigidez totalmente engastada. Ocorre uma certa difusão ali, uma pequena redistribuição pela própria diferença de rigidez, pela própria fissuração. Então, parte do semi-rígido é a plastificação e parte é, de fato, porque o elemento não está totalmente engastado. Então, às vezes, o pessoal fala, beleza, está aqui no limite, cara, mas parte não é da plastificação, posso considerar ok, dou aviso e siga a minha vida. É interessante assim, ó, por exemplo, isso que tu falou no final, né? A gente tem que entender a questão, por exemplo, dos estágios. Então, a gente tem os níveis de fissuração. Então, por exemplo, parte dessa redução já acontece pelo próprio nível de fissuração. A gente é calculado para um elemento com a seção, engastado com um elemento pilar em outra seção. Teoricamente, tudo 100%, mas tem um nível de fissuração que já dá uma redução no grau de engastamento. Tirando aí o fato de, às vezes, pegar um pilar pequeno, né? Engastar um pilar pequeno, que não vai ter aquele grau de engastamento todo. Então, o que é interessante, né? A gente tem essa filosofia, ó. Um engaste no estado limite último, ele vai lá e, por exemplo, é a carga de serviços vezes 1,4, é o engaste no estado limite último. Tira 1,4, fica a carga em serviço. Exatamente. É isso que acontece. Mas quando eu coloco um nó semi-rígido, digamos que seja um nó semi-rígido com uma folga que diminua os 40%, vai acontecer o quê? Que no estado limite último eu vou baixar, vai estar um valor de momento que, como eu diminuir aqueles 40%, 1,4, no estado limite último, o negativo vai ser igual ao estado limite de serviço. Exatamente. Daí o que vai acontecer? Eu calculei a armadura para uma folga no momento no estado limite último e agora eu tenho menos armadura no estado limite de serviço que não consegue dar um grau de engastamento suficiente para não fissurar o apoio. Perfeito. Daí aquele apoio vai fissurar mais. Perfeitamente. Daí é exatamente o que ele verifica agora. Ó, está fissurando demais, agora não vai dar. O que a gente pode fazer? Por exemplo, estrutura de nós fixos, tu pode fazer ali um limite de 25% de redistribuição de uma forma geral, né? 25%, e a norma permite que tu faça mais se tu verificar o X sobre D. Mas vamos botar 25% no nosso fixo. Configurou lá no Eberic. Configuração de análise e redistribuição 25%. Daí as vigas, tem uma ou outra que não está passando. Tu pode ir lá e editar aquele nosso semi-rígido. Ó, nesse eu não quero 25, vou reduzir então porque não está passando. Reduz para 10, vai diminuir. Então, o que vai acontecer? Vai virar muito mais o engaste, essa diferença entre os momentos vai ser maior, consequentemente vai calcular para mais armadura e vai fazer fissurar menos. Perfeitamente. Essa que é a ideia. Então é interessante de entender esse funcionamento. É uma verificação que antes a gente tinha que fazer, agora ele faz de forma automática para a gente, falando assim, ó. Tipo, antes era assim, né? A gente tinha que fazer, se o engenheiro não fazia, daí era porque o engenheiro não fazia. Mas então tinha que fazer. Agora ele avisa pra gente, olha, essa viga está fissurando demais no apoio, né?
Então é melhor dar um jeito de fissurar menos. Daí tem até uma coisa que eu comentei contigo antes. Poderia então o Eberic não dar um erro, né? Uhum. Para quem está pensando talvez isso, o Eberic podia não dar um erro. Digamos que colocou um nó semi-rígido. A viga daí começou a fissurar o apoio porque teve menos armadura negativa, fissurou mais o apoio. Daí o Eberic, por exemplo, poderia calcular assim, mas eu posso adicionar armadura negativa para diminuir a fissuração. Uhum. Ele até poderia pensar isso, mas o problema de fazer esse cálculo ao contrário é que ele vai adicionar armadura para diminuir a fissuração, resolver a viga, mas o pilar vai ter mais armadura de engastamento da viga que o pilar, vai passar mais um momento que o pilar não foi calculado, porque o pilar estava a viga com o nó semi-rígido. Aí o que a gente Então, conversou, aí realmente teria que não ser um tem... processo iterativo, aí recalcula de novo, aí vai mudar de novo, recalcula de novo. Quando a gente vê, está com 8 horas processando e não vale a pena. A gente sabe que projeto estrutural a gente não pode perder um dia inteiro processando. Então a gente sabe que tem várias coisas que a gente poderia fazer, né? Vamos fazer iterativo, vai, recalcula, mas aí é 8 horas de cálculo. Na prática mesmo, né? Quem trabalha com projeto estrutural todo dia sabe o peso que é o processamento. Tipo assim, talvez você está fazendo uma casa, processa rápido, botou ali, ela estava corte com mais grelha, botou no integrado, processa um pouquinho mais demorado, mas ainda é rápido. Mas, para dar um exemplo para vocês, dos prédios que eu faço aqui, no meu computador antigo, agora o novo é uma beleza. O antigo, que está até aqui atrás, é um Mac Mini, que agora é para estagiário, ele demorava 1 hora e meia um processamento de um prédio. Nesse novo demora 30 minutos, 20 minutos, dependendo do prédio. Mas então, assim, é um tempo perdido que a gente fica sem fazer nada. E quanto mais a gente tiver que processar, é mais tempo que a gente fica parado. Então, exatamente essa aí é a ideia, né? Fazer uma rotina que seja mais simplificada para dar o resultado e a gente conseguir aí ir resolver o problema e passar para a próxima. Mas é interessante entender isso. Era uma verificação que antes a gente tinha que fazer, agora ele está fazendo e avisando. Como que eu posso resolver? Diminuindo o nosso semi-rígido ou tirando o nosso semi-rígido e colocando engaste. Se colocar o engaste não vai dar esse erro, esse aviso é só para nosso semi-rígido. Então, são duas formas de resolver. Daí vai analisar pontualmente o teu caso, né? Putz, processei e deu esse erro. Isso aí. Analisa pontualmente. Exatamente. Perfeito, Nivaldo. Perfeito. É isso aí? Queres complementar? Não, cara, perfeito. É esse negócio, né? Tipo, a gente tem que analisar pontualmente. Que nem eu falei ali, tem semi-rígido que de fato ele não é uma plastificação. Então, por exemplo, tem um pilar muito grande, né? Uma viga chegando na ponta do pilar. Tem um recurso de flexibilização no Eberic, que faz automático. Mas tem muita gente que usa o próprio semi-rígido para simular que ali vai ter essa diferença, né? Que não vai ter o engaste com o pilar inteiro. Então, nesse caso, não é uma plastificação. Então, aí sim já funciona, aí já dá para desprezar o aviso, desprezar essa verificação, porque de fato começa a ficar mais próximo. É que, por exemplo, né, a gente tem um prédio que tem pilar parede, um núcleo rígido, e daí tem uma viga chegando ali naquele pilar parede. O elemento pilar ele tem uma infinidade de rigidez. Então, se a gente colocar o engastamento total da viga, aquela viga vai dar uma porrada absurda de armadura e não vai funcionar daquele jeito porque ela está se apoiando. Às vezes é uma viga pequena chegando num baita do elemento. Daí tu tem uma configuração lá em configuração de análise, tem flexibilização para pilar equivalente. Daí, por exemplo, se o pilar for um pilar parede, escolhe qualquer relação, né, de uma dimensão sobre outra, e aplica automaticamente a flexibilização. Isso aí é só para agora, tá? Semi-rígido. Quando a gente tiver o nosso núcleo rígido, com elemento finito, aí já vai começar a vir aquela ligação melhor, vai ficar bacana também. Já para de usar esses artifícios. Isso aí. Pois é, porque, por exemplo, esse aí, do flexibilizar com pilar equivalente, eu não utilizo, cara, eu deixo desmarcado, porque ele me flexibiliza todas as vigas que chegam ali para fazer pórtico, daí acaba que nunca gera estabilidade para mim. Então eu deixo desmarcado e eu vou pontualmente coloco o nosso semi-rígido onde precisa. Seria essa a ideia. Essa ideia. Então, assim, quem está aqui conseguiu entender essa pegada dessa atualização, tem bastante gente aí. Caso você tenha alguma dúvida, manda aqui que a gente vai ler. A gente está conversando, mas a gente vai lendo as perguntas aqui e respondendo para vocês. Mas essa é uma verificação nova que agora é de forma automática e que a gente pode dar uma refinada melhor nesse grau de engastamento. Então até a gente consegue entender melhor, né? Olha, não funciona tanto daquele jeito que pensava, vamos diminuir o semi-rígido e tal. Então é algo bem interessante.
Ó, o Henrique, daqui a pouco o Eberic vai balancear a estrutura automático. Nossa. Grande Henrique, apareceu lá na Feicom também, se bateu uma foto junto. Abraço, amigo. Então ele mandou um direct para mim falando que foi lá depois, daí eu já Foi, cara, não deu não tempo, né? encontrei. Mas assim, é inteligência artificial, né? Daqui a pouco tá lançando sozinho. Importa a arquitetura, te dá a solução. Tá longe ainda, mas Não. algumas coisas a gente talvez consiga usar, talvez um dia, né? Pra melhorar algumas partes ainda, mas tá meio O longe. chat GPT, É. Eberic GPT. É. Bom nome. Olha só, um outro ponto então que a gente separou para conversar aqui. Se todo mundo entendeu, se não entendeu alguma coisa, manda aqui que a gente vai respondendo. Mas um Isso. outro ponto que a gente separou da atualização do Eberic, que é o pilar nascendo em laje. Teve aluno meu que já utilizou, então estava lá numa situação que era uma laje em balanço, que tinha uma vista e um morro, e daí não podia ter viga por baixo, e ele precisava apoiar a sacada, a cobertura do telhado. Já utilizou ali, funcionou bem. Mas conta para nós dessa novidade do pilar nascendo em laje. É uma Legal. coisa que não tinha antes e agora Não tem, tinha, né? assim. Não tinha, e por muito tempo foi difícil fazer, porque o Iberic sempre teve aquele modelo separado, né? Então a laje era calculada separado e o pórtico depois. Uhum. Então a gente não tinha como transferir de fato a reação, o que que era apoio. Que era Quando a gente só começou a o pórtico mais grelha, né? Antigamente era, não só tinha o outra pórtico opção, mais era grelha. pórtico mais grelha. Exatamente. Quando a gente fez o modelo integrado, além de melhorar em alguns casos, a gente conseguiu viabilizar outros recursos. Pilar nascendo em laje, proteção, temperatura e retração, próprio núcleo rígido que vai entrar agora. Então, só foi viabilizado por isso, né? Qual que é o problema aqui desse recurso? Ele é muito bom, ele é muito bacana, mas ele funciona muito para cargas menores, né? Porque você começa a ter um efeito de punção muito grande. Então, muitas vezes a gente vai ficar limitado, de fato, pela punção. A gente fez um projeto agora também que a gente teve que colocar 30 de laje de espessura para poder combater a punção desse elemento. Então, ele é um recurso bacana, legal. É para aquele caso lá em cima, na cobertura, onde a gente não consegue ali lançar uma viga, mas, de fato, a punção vai ser bem importante ali nesse ponto. E, cara, cargas muito grandes não vai conseguir utilizar mais, cara, sabe, né? A arquitetura às vezes não deixa, então uma residência, uma situação mais especial a gente consegue usar e facilita bastante, porque na obra não tem que pôr aquela viga chata com os tribos, né? É só cuidar com a função. O que eu e tá tudo utilizava era certo. a viga, né? A viga chata aí, como tu falou, o que eu utilizava é a viga chata. Mas assim, antigamente, na verdade, tu não podia fazer isso, né? Daí agora tu tem como lançar ele. Antigamente eu já fiz um projeto em que eu fiz 2 modelos separados. Então fiz um modelo em que jogava na laje a carga pontual para simular o pilar e o outro modelo era a cobertura para saber a carga que chegava na Tava laje. lá. Daí era 2 modelos. Agora tu consegue fazer de uma forma integrada. Olha só. E é uma coisa que a gente não é para utilizar para muita carga mesmo. Isso. Se tu tiver muita Põe carga, uma viga. vai colocar uma viga, fazer uma Exato. transição, né? Exatamente. Mas agora, a gente vem com aquela casa toda irregular, ou Irregular. digamos assim, vem com um predinho que tem um duplex lá em cima, e daí Isso. muda toda a configuração, tem que apoiar a cobertura. Isso. Joga ali na laje nascendo, né? Exatamente. A gente tem muito, quando tem esse caso de duplex, o pavimento de cima ele tem uma cobertura menor, porque ele tem terraços e tal ao redor. Então daí essa função vai entrar que é uma beleza, porque não preciso passar viga no teto da cozinha embaixo, ou no teto da sala, né? Dá para nascer direto na laje ali. Então Exatamente. É a utilidade dele, assim, é para esse caso. E a gente, como a gente olha para o mercado e para a mudança da construção, né? Então a gente começa a perceber que as arquiteturas estão cada vez mais criativas, digamos assim. Então, a gente está tentando viabilizar, a gente fez proteção, agora pilar nascendo na laje, porque a gente sabe que, cara, aquele negócio da viga, do pilar emprumada, né? Aquela laje retangular, nosso próprio modelador novo que a gente está lançando também, que reconfigurou algumas coisas, é para, de fato, pegar essas arquiteturas que já não são mais tão retangulares, tão quadradas que tinha 10 anos atrás, né? Hoje em dia, quanto mais criativo, mais o pessoal gosta, mais o pessoal fica feliz, né? A gente não reclama muito, a gente dá uma chiada ali, que não dá, mas a gente gosta do desafio de... A gente pede para arquiteto, vamos ver se a gente consegue alinhar aqui, né? Tirar esse desalinhamento. Se não dá, não tem o que fazer. Olha só, o Ednei perguntou aqui, ó, já utilizaram viga alavanca no software? A viga alavanca, inclusive, é a solução que a gente utiliza nos projetos de estruturas da prática, nos projetos que eu utilizo, geralmente utilizo viga alavanca. Aquele pilarzinho recuado, passa a viga, nasce um pilar na ponta lá, funciona como uma transição, né? Funciona exatamente como uma alavanca.
É porque eu, particularmente, eu tive experiência ruim com fundação de divisa. Uhum. Então, imagina, tu vai fazer uma sapata de divisa. O vizinho depois vai lá, constrói, cava, rente ao bulbo da tua sapata. Aham. Então, esse é o melhor, né, o objetivo, por isso que eu utilizo fundação recuada para evitar essa questão. Então, respondendo ali a pergunta do Ednei, eu só utilizo viga alavanca, não utilizo outra, né? É muito difícil utilizar Também a prefiro fundação de recuar. divisa. Prefiro recuar. Ah, mas se ele escavar, vai ser um problema dele. Não, vai ser um problema meu. Eu que vou ficar sem dormir também. Vai gerar problema. Não Prefiro adianta ser garantir. problema dele, vai ser na nossa casa. Então prefiro recuar também. Eu sempre tento recuar. Raramente eu faço divisa de fato, assim. Trabalho com a Fundação Recuar. Último recurso, né? Último É o último recurso. recurso. Porque a gente sabe que a gente não tem controle do outro, do cara do lado, então, cara, não. A gente reclama, mas eu prefiro fazer recuado e melhor, melhor. E até o que tu comentou antes ali, só voltando no que a gente estava antes, do as arquiteturas estão muito, né, cada vez mais ousadas, Uhum. mais, digamos, desalinhadas. Parte dessa questão da evolução da arquitetura, obviamente, ela vem com, né, ela é possível por causa da evolução da engenharia Aí é. e também por causa da evolução do software. A gente Uhum. consegue Perfeitamente. possibilitar, porque daí a gente faz, por exemplo, consegue automatizar o processo, fazer mais os projetos, mais projetos, então consegue divulgar mais essas soluções diferenciadas que Perfeitamente. funcionaram, consequentemente os outros também vão fazendo projetos mais ousados. Então é tudo acarreta, né? Como é que eu consigo fazer um projeto, sei lá, o arquiteto, quero Uhum. fazer isso aqui, dá? Ele vai perguntar para o calculista, ô calculista, dá? Daí o calculista vai falar, olha, dá, não dá e tal. Dá. Então é tudo que uma coisa só. Para um Perfeitamente. evoluir, precisa o outro evoluir, puxa a E cadeia puxa a inteira, cadeia né? inteira, puxa a cadeia inteira. Por isso Exatamente. nós temos que evoluir juntos. Exatamente. Então, assim, ó, e isso é muito bacana, né? Então, mostra como a gente está sempre aprendendo e precisa estar sempre em constante contato com novos conhecimentos, contato com outras pessoas, né? Com um grupo de engenheiros, discutindo, que nem você está fazendo aí no Estruturas na Prática, a galera tem esse grupo, vai trocando ideia, porque cada vez que a arquitetura muda, a gente melhora, a gente consegue resolver, aí os arquitetos conseguem fazer mais coisas, a gente consegue resolver mais, tecnologia ajuda. E que nem fala um colega meu, assim, uma vez, a gente tava com um balanço grande, ele "Me dá uma mão aqui para resolver." Eu falei, cara, tá meio alto esse vão aí, acho que não vai dar para resolver. Cara, se eu falar que não, outro cara vai falar que sim, eu perco o cliente, vamos dar um jeito de resolver. É Então, bem assim, né? tem que estar sempre em constante contato com outras pessoas, cara, assim, ó, quanto mais a gente conseguir fazer esse network, e conversar e ter um grupo de pessoas e aprender, é melhor, assim, a gente consegue evoluir, ganhar mais clientes e só assim a gente consegue de fato virar um engenheiro que vai ganhar lá na frente dinheiro, cliente, reter cliente, né, cara? Exatamente. Ó. Essa, por exemplo, a ideia é a base que a gente utiliza nas estruturas da prática, que é não ser só, não é só um curso, é uma Dá. comunidade, né? É formar como uma comunidade, porque daí a gente consegue todo mundo subir e nivelar a régua por cima. Então todo mundo se ajuda. Tem gente lá que nunca pegou um projeto, pegou, tem o desafio, Sim, começa a fazer, daí a gente vai perfeito, ajudando. cara. Que Olha, bacana. faz isso, resolve dessa forma. Daí a gente tem as consultorias, as aulas de consultoria, onde eu vejo o projeto, todo mundo vê, dá opinião do que pode arrumar e Pô, tal. Mas a ideia é para subir a régua geral, né? Para poder subir a régua geral, todo legal. mundo crescer, parar aquele projetinho estrutural a 3 pila o metro quadrado, Quadrado, né? 4 Querer pila. cobrar mais. Exatamente, todo mundo cresce e nivela tudo por cima. Então é o espírito de comunidade, um ajudando o outro. Que é, por Bacana. exemplo, até estava ali fazendo projeto estrutural lá do prédio que eu tô fazendo mais alto, estava com dúvida na dinâmica, te chamei no WhatsApp ali. Aham. Cara, olha aqui a dinâmica do meu projeto, como é que Então, tá? a gente trocou Nós uma ideia. conversamos, Exato, trocamos cara. uma ideia. É, E é isso, cara. É assim, ó. Sempre duas cabeças vão pensar melhor do que uma. uhum. Toda a vida. Daí isso é Perfeito. uma coisa que eu sempre falo lá nas estruturas da prática. Aqui é como se a gente estivesse no escritório com 200 pessoas. Um grupo lá tem 200 Pô, pessoas. Então, como se estivesse no escritório com 200 pessoas aqui. Alguém vai saber resolver o vai saber problema que tu vai ter. resolver. Exato. É um escritóriozão online aqui. Que E massa. essa que é a ideia. Que bacana. Quer complementar aqui? Show, show. Não, cara, perfeito o que tu colocou, né? Imagina, você tem 200 engenheiros, cada um com um problema diferente, então alguém já passou por aquilo que tu está pensando, né? Então, um vai puxando o outro, um vai complementando o outro, e assim, ó, a evolução é muito maior. Eu sempre digo que eu aprendi muito mais dentro da AutoQI com as pessoas que estão em volta ali. Então, tem, cara, tem profissionais fantásticos na AutoQI, o Rodrigo, o Ronaldo, o Sócrates.
A galera toda ali, o Giliard, outro cara fantástico também. Então, eu evolui muito ali dentro, aprendi tanto lá, porque tem uma galera muito forte junto. Se eu estivesse sozinho, estudando sozinho, fazendo meu projeto sozinho, eu não estaria hoje com o conhecimento que eu tenho por conta dessa galera toda, de trocar ideia com tantos clientes que a AutoKey tem, né? Então, pô, troca ideia com o Nivaldo, o Fábio Kikuchi, que estava aqui agora há pouco, várias galera também que, assim, ó, quanto mais gente a gente tem contato, mais a gente aprende, melhor fica os projetos, mais a gente consegue cobrar caro depois. Exatamente. É o ambiente, É o né, cara? ambiente. O ambiente faz o profissional. Se tu tiver num ambiente que todo mundo quer crescer, Exato. todo mundo vai crescer junto. Ó, Juliano me salvou na Feicom. Troquei de software e estou apanhando do Eberic. Bom, já evoluísse. Então, se tu trocou, tu veio para o Eberic, Já? provavelmente tu saiu de um software de segunda linha, porque agora tu está na primeira linha. Exato. E tu já está no rumo certo aí. Ô, Juliano, terceiro ponto que a gente separou para falar do Eberic aqui, ó. Uhum. Vou confessar uma coisa para vocês que, assim, eu não instalei ainda a versão 2023 do Eberic. Eu já tenho Uhum. atualização e eu não instalei ainda. Por que eu não instalei? Porque eu só instalo quando eu termino de detalhar um projeto. Então, imagina se vem agora esses erros de nossa, me registro para mim no projeto que eu já fiz tudo antes e não tinha essa verificação. Então, por Uhum. exemplo, eu só, né, eu termino de detalhar um projeto, eu não estou em fase de detalhamento em nenhum projeto, só análise e modelagem, daí eu posso fazer a instalação, porque daí eu consigo, se tiver alguma alteração, daí eu consigo vir, né, fazer a correção, melhorar o projeto com essa nova Uhum. atualização. Então, por exemplo, eu ainda estou com a versão de julho de 2022. De lá para cá eu não consegui atualizar ainda. Foi uma sequência de detalhamento de prédio aqui, sem parar. Acredito que nesse mês, final do mês, talvez eu consiga atualizar. E tô louco para poder usar essa função que a gente vai falar aqui, é do novo modelador de lajes. Porque, por exemplo, eu vou fazer lá, eu tenho muito pilar de núcleo rígido nos prédios. Aham. É aquele pilar em U, pilar em L. Uhum. A gente vai lá e lança a laje não fica direito no Uhum. meu ainda. Por quê? Porque ele não consegue identificar o contorno. E Perfeito. agora no novo modelador de lajes já não é mais assim, né? Perfeito, cara. Esse novo modelador, ele veio para resolver esse tipo de problema, né? Que a gente conversou lá atrás. Arquitetura cada vez mais criativa, núcleo rígido, ou mesmo beiral em torno. A gente conseguia resolver, mas tinha que lançar uma viga faixa, ou uma viga só para fazer o contorno, e depois tinha que apagar na forma. Agora não. Agora a gente refez esse modelador, de forma que ele fosse mais inteligente. Então, o lançamento dele é igual. Você clicou lá, lança a laje, mas ele vai reconhecer vários formatos que até então dava erro, não reconhecia direito. Ficou muito legal, assim. Então, você tem um pavimento inteiro com núcleo rígido no centro. Aí ele vai reconhecer todo esse elemento com esse núcleo rígido no centro. Pode lançar um pavimento inteiro, um contorno fechado de viga e outra laje dentro, que antes não dava. Então, assim, ó, abriu possibilidade de solução agora, né? Lembra que eu falei do núcleo, do pilar nascendo em laje que foi possível por conta do modelo integrado? Várias coisas agora vão ser possíveis por conta desse novo modelador também. Então, daqui a pouco a gente pode lançar uma Legal. viga no meio da laje, isolada. Daqui a pouco a gente vai Sem conseguir apoio, tipo assim, só pendurada. só pendurada, ou uma viga entrando na laje só para dar uma rigidez em um determinado ponto. Agora a gente vai abrir possibilidade de recursos novos para melhorar a estrutura, né, daqui para frente, assim como a gente fez com o modelo integrado. Legal. Por exemplo, eu tenho uma abertura grande, eu não quero lançar, quero só uma laje com uma abertura grande, mas Uhum. aqueles bordos ali não consegue resolver. Lançar as vigas ao redor daquele bordo para poder Isso, dar rigidez para aquele bordo, isso, sem se exatamente. apoiar no Sem resto. se Tipo, apoiar em nada, só tá aquele na bordo laje. livre. Exatamente. Legal. Para quem não viu ainda, por exemplo, ó, digamos que aqui, ó, eu tenho uma obra que está lançada aqui. Antes, né, eu tenho aqui a obra estrutural e eu tenho marquise em todos os lados da obra, em todos os lados. Antes, como é que eu fazia? Fazia uma viguinha faixa aqui, uma outra viguinha Acho faixa aqui, aqui, uma outra essa viguinha aqui faixa embaixo, aqui, uma aqui, e outra aqui, ficava uma, duas, três, três, quatro quatro lajes. lajes. Agora é Não, uma laje é. única. Agora é uma laje única que dá a volta, ele consegue identificar isso Exatamente. e não precisa mais fazer esses enjambres. Eu até falo para os meus alunos, quando eu faço, eles perguntam, mas daí tu detalha essa viga, tu não detalha, como é que tu lança? Eu, não detalho, eu apago na planta de formas, faço o detalhamento de uma forma inteira e eu até chamo essa viga com um nome bem diferente para não esquecer. Exato. Então, por exemplo, as Agora, minhas vigas são F1, F2, que é viga falsa ou viga fictícia, para já, né, tipo, lembrar não me de esquecer apagar que eu tenho depois. que tirar. Exatamente, exatamente. Então, esse recurso ele é muito interessante e vai trazer essas E possibilidades aí. isso Quer depois. ver? Ó?
pessoal quer fazer uma laje de vigota grande. Na laje de vigota eu preciso de uma abertura grande para fazer um alçapão, por exemplo, né? Iluminação zenital. Dá para fazer o reforço ao redor para apoiar as vigotas e E, daí distribuir a carga. exatamente. É abrir possibilidade, né? O Márcio que está aqui, ó, o grande Márcio também, amigão aí de protendido, falou, cara, pra gente que usa laje plana com protendido vai ser show. Márcio, eu peguei um exemplo seu lá atrás que a gente conversou, lancei tudo, agora ficou bonito, assim, ó, sem aquelas vigas. Cara, ficou muito legal mesmo. Então, assim, Pois é. que a gente conversou, é adequar o programa para essas arquiteturas novas, para esses arquitetos criativos, né? Dar mais possibilidade para o pessoal criar outras arquiteturas e a gente ir resolvendo. É porque antigamente, na proteção, a gente quer fazer uma laje só, né? Aham. Uma laje, passar ali as faixas de cabo, por exemplo, ou distribuir em nervuras, mas quer fazer um lajão só ali, sem nada ali no meio, né? E às Aham. vezes, por causa disso, tinha que colocar a viguinha, daí, putz, já quebra a sequência ali da proteção da faixa, daí já tem que Exato, aí já detalhar estraga. separado. A galera falando, né? Cansei de apagar vigas fictícias, o Rodrigo mandando. O meu é VXXX. Viga para pagar. É. Galera, tá. Exatamente. Acho que agora acabou esse negócio, pode lançar a tua laje, que já vai ficar legal ali. Fica bem bacana. Legal. Sabe de uma coisa que eu descobri esses dias, eu não sabia? Tem um software aí da concorrência que quando tu lança um furo em viga, ele não representa no 3D. Sério? O nosso não só representa, como a gente vai lançar agora na 5 a possibilidade de gerar o furo direto no 3D. No Bem 3D, bacana. que legal. Vai, Então vai seleciona, ter ponto seleciona de a tubulação. captura? Ponto de Seleciona a captura. tubulação, não, seleciona a tubulação, seleciona a viga, ele gera o furo exatamente naquele ponto. Legal, legal. Automaticamente. Então, ele saber para todo mundo, não, tá vendo essa tubulação aqui, essa viga, agora seleciona o furo bem no encontro dos dois, já diretamente pelo 3D. A gente também trabalhou bastante no 3D, né? Então, Aham. aquele recurso perfis de vista que a gente fez para visualizar a estrutura através do modelo 3D. Verdade. Uma Quer galera, visualizar pelos cobrimentos ou, né, taxa de seja pelo... armadura, taxa de aço, carga. Muito Muito bacana. Teve legal. um aluno do Estruturas na Prática que foi lá na FECOM e falou, cara, quando vocês lançaram isso, eu achei que era meio bobinho, Aham. assim. Melhor recurso dos últimos tempos. Eu ficava o dia inteiro tentando revisar a carga para ver se estava certo. Agora lá, meia hora eu reviso todas as cargas, já está ok. Revisa tudo, né? Por exemplo, Revisa às vezes tudo. a gente quer fazer aquela variação de cobrimento. Pô, tem que fazer, minha classe de agressividade é tal, tem que fazer um Aham, cobrimento. Mas tem uma viga muito pequena que eu consigo reduzir o cobrimento dela porque está no ambiente interno e tal, aham, reduzo uma aham, classe. Para identificar antes, vai que coloquei sem querer e tudo. aham. Aquela era interna, tinha uma outra interna que mudou também. Perfeito, Não, agora tu bota ali para selecionar, tu já viu pelos cobrimentos como é que perfeito. ficou. E é muito mais fácil, o visual é muito melhor, né? É muito, muito. Não, a galera tá de parabéns aí da AutoQI. Não é à toa que é o líder no mercado, né? Sim, Não, com não é à certeza. toa. O CPCAD, cara, o CPCAD não sei se você está vendo, o CPCAD não mostra o furo. Não Daí, como sabia. eu trabalho com projeto estrutural para. Meus clientes hoje são clientes de projeto de prédio, prédio Uhum, grande, todos eles com gestão BIM de todos os projetos, todas as uhum. disciplinas. Então, pô, tem compatibilização, várias rodadas, tem questão de verificação de desempenho, incêndio. Perfeito. Daí acontece que quando chega ali nessas compatibilização, geralmente gera um comentário. Ah, estou compatibilizando lá do fulano, mas o fulano mandou ali e eu não consigo saber onde é que estão os furos. Eu tenho que depois verificar o projeto que ele detalhou para conferir que estava mesmo o furo lá. Puro. Que vacilo, né? Não, isso aí é muito. No nível que a gente está de BIM hoje, não tem como não representar, Não, precisa, não. porque hoje é tudo Tudo visual, visual. né? Tudo Então o visual visual. tem que mandar ali. E isso é muito bacana porque conversando, né, com o pessoal, com as grandes empresas, com grandes engenheiros, assim, teve uma certa relutância, o pessoal não queria fazer no BIM, mas hoje as empresas que estão crescendo de fato, que estão crescendo, estão nessa pegada BIM, né? Estão entregando a mais para o cliente, estão integrando aquele projeto compatibilizado, né, aquela construção mais digital, saindo só da prancha que o pessoal tinha muito antigamente. Então, cara, Uhum. não dá assim, entregar um modelo sem furo, sem É. compatibilização, assim, é Não, ficar para o trás. nível A de gente tem muita exigência. exigência, as construtoras estão, de fato, querendo tirar esse retrabalho lá na frente, né? E a gente tem O que nível se de adequar. exigência é outro hoje. É, Assim, ó, para sair de quem está exigindo BIM full, assim, para quem não está, é tipo sair do kart para Fórmula 1. O exato. nível de exigência que a gente tem aqui, detalhamento, informação no projeto é bem complexo. Então, Perfeitamente.
É complexo de certa forma, mas quando tem um software que te ajuda dando informação, Exato. né? É tipo assim, Nivaldo, antes fazia projeto em BIM? Não fazia, né? Não Aham, tinha ainda o BIM e tal, isso. digamos assim. Agora faz em BIM? Faço do mesmo jeito que fazia antes. Aham, Sim, faço em BIM. Tipo aham. assim, porque o software evoluiu junto e Sim, sim. conseguiu dar essas possibilidades. E Exato. daí, né, todas as informações vêm juntas, assim. Então é sensacional, né? Muito bacana. Vamos. Ó, o que eu tinha separado, que a gente tinha conversado para separar de Eberic, é isso. Até a gente se estendeu bastante aí na parte da Eberic. Se Mas é que a gente deixar, a gente começa a vai até conversa. 10 horas da noite aqui, cara. Daqui a pouco a gente está falando de colocar furo em pilar, daqui a pouco. Aham. Ó, já me perguntaram lá no grupo de mentoria. Me perguntaram assim, Nivaldo, pergunta pro Juliano quando que o Eberic vai ter a função de lançar a escada de EPS. Eu sabia que ia vir com essa pergunta. Quando que vai ter a função lançar a escada de EPS? O dia que a gente ICF conseguir, e tal. vamos detalhar lá com a plaquinha, não pise, não suba. Exatamente. Não pise, não foi feito no Eberic. É, esse pessoal também inventa cada Mas coisa. vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sobre a norma, cara. Então, assim, ó, falamos os principais pontos do Eberic, né? E junto com a atualização da norma, obviamente, o Eberic também se atualiza. Então, por exemplo, tem pontos aqui, por exemplo, da norma que, pô, no Eberic, para te mexer, era só tu ir ali e desmarcar. Então, por exemplo, um item que a gente vai falar é do cobrimento. Do cobrimento era só desmarcar lá e a gente já está dentro da norma. Mas, por exemplo, tem outros itens como a redução o coeficiente de fragilidade para concreto de alto desempenho, que antes não existia. Então, daí o Eberic também vai vir junto. É claro que a norma não está em vigor ainda, então vocês não fizeram ainda, mas a hora que sair, né, daí sim. Mas então, desses itens, assim, alguns itens que a gente separou para conversar, ó, a escada foi o sucesso da Feicom. Chamou a atenção, né? Todo mundo bateu Chamou a foto. atenção, com certeza. Não, principalmente o marketing certeiro na plaquinha do Não Pise. Foi. Esse marketing foi certeiro, Com sim. certeza. Mas, então, dos itens da atualização da norma, tem alguns itens que chamaram a atenção. Então, para mim, né, eu separei alguns para a gente conversar. Então, por exemplo, um dos itens que chamou muita atenção e que eu até fiz ali um vídeo foi da questão da redução do cobrimento. Então, antes, a gente poderia falar assim, olha, a construtora, a empreiteira que vai tocar a obra é uma empreiteira com qualidade, pessoal treinado, a gente vai lá na obra, verifica o estribo que é para ter 50, tem 50 de altura, o que tem 15 de largura é para ter 15 e tem 15, tudo certinho. O cobrimento eles respeitam. Então, dava para dizer assim, a empreiteira é boa, tem um controle rígido na execução das dimensões, a gente poderia reduzir 5 milímetros, né? Então, a gente conseguia trazer, por exemplo, de frente para a praia, onde é 4 centímetros, reduzia meio, ia para 3,5, e poderia, se quiser, reduzir mais meio por causa da classe de agressividade, da classe do concreto, e reduzir um no total. Agora não pode mais. Agora só ficou da classe de concreto, então se eu usar um concreto mais resistente, posso diminuir 5 milímetros. Mas da rigidez da execução ficou só para pré-fabricada. Então, se a tua obra for pré-fabricada, daí, né, não é nem pré-fabricada, é pré-moldada. Se ela for pré-moldada, tu pode utilizar ali a redução de 5 milímetros. Eu não gosto muito disso, mas o que tu achou desse ponto? É difícil, né? Porque quando a gente participa da reunião da norma, a gente vê que são muitas pessoas, né? E a norma ela tem um caráter de tentar abarcar todo o Brasil, toda a regionalidade. Talvez um ponto que tinha ficado... o pessoal ia lá, botava uma nota no projeto e reduzia meio milímetro, 5 milímetros. Né? O negócio estava mais, sendo usado, sem muito critério. Então o pessoal acaba olhando, realmente, talvez... Tu não conhecia a empreiteira, mas reduzia 5 milímetros. Botava uma notinha na prancha, né? Independente se era a empreiteira, se era o seu Zé da esquina, botava a notinha na prancha e assinava a RTL. Botei a notinha, ok, assim. Então, realmente, sim. Se tivesse um jeito de a gente garantir de fato que a pessoa vai ter isso aí, cara, para mim poderia ter esses 5 milímetros, sim, sabe? Mas realmente, sim, a norma ela é pensada, né, para todo, globalmente, para atender todo mundo. Então, o pessoal preferiu segurar um pouquinho, manter um pouco mais de segurança, né? De fato, se tu conhece a empreiteira, se tu conhece que de fato está ali, está certinho, realmente poderia, porque tem esse controle de qualidade. Mas deixar uma norma com um negócio mais aberto, mais amplo,
aí já fica um pouco mais difícil, né? O pessoal da norma tem esse cuidado, eles prezam muito pela segurança que vai ter para frente. Então, é muito bacana, assim, você vai nas reuniões da norma, você vê que tem essa discussão, pô, mas o cara lá atrás fez cagada, o outro cara não fez direito, já teve problema com isso, então, beleza, então, para segurança, vamos segurar aqui, vamos reter um pouquinho, né? Mas, a não ser que a gente tivesse, de fato, um controle, um chequezinho, ó, a empreiteira se comprometeu, taranã, taranã. Fazer uma declaração, né? Essa O declaração dono da de que... empreiteira assinar uma declaração, o engenheiro responsável técnico ali. Exatamente. Assim, esse é um ponto que para mim, assim, é um ponto que dói bastante por causa da praia, né, cara? Isso, Talvez quem mora no interior ou quem mora em sua cidade não tem tanto problema. Já começa Mas para com quem 2,5, mora na 3, praia, a gente começa tipo, com 4. a gente começa com 4. Putz, vai no material de construção para ver se tu encontra espaçador de 4 centímetros. Só encontra o da estaca, o rolete da estaca. Espaçador normal tu não encontra, porque realmente é muito, né? E daí, por exemplo, viga de 14, bota 4 de um lado e 4 de outro, 8, né? Sobrou o que no meio? 6 centímetros para o estribo, pela parte externa. Se for um estribo de 5 milímetros, é 1 centímetro a menos, né? Meio de cada lado. Sim. Sobra 5 na parte interna. Então, 2 barrinhas de 10 e acabou. Não cabe mais nada. Exato. Então, é uma coisa que para mim dói bastante, porque pelo fato da praia, óbvio, né? A gente tá diferente. Então, o nosso cobrimento é maior. Talvez se não fosse isso, nem tomaria tanta dor. Mas, e também porque meio que a gente tem mão de obra ruim, tem mão de obra boa. Então, fica meio que um julgamento, né? Tá penalizando. Pega aqui, pô, Embraed, FG, pessoal com uma mão de obra que, cara, eles catam um pedacinho de arame no chão para não ter na forma. Tipo, cara, muito rigoroso. Ainda mais hoje com a facilidade que se tem de comprar aço cortado dobrado. Então, vem tudo com a medida perfeita. É só montar. E daí, para mim, é meio que não fui muito de acordo, assim, por causa disso, né? Mas é claro que dá para entender porque tem muita gente que sempre utilizou e não importa quem era que executar. Às botava notinha no projeto, nem sabe quem vai executar. Engenheiro. Exatamente. Projeto, resolve, sabe? Então tem muito não disso. Não tinha engenheiro, não tinha nada, vai lá, o pessoal executa e seja o que Deus quiser. Né? Então é tipo assim, os poucos bons, né? Os bons pagam por poucos maus, digamos assim, né? Quem acaba fazendo as caquinhas. Então até dá para entender. Mas é um ponto que é interessante de se debater, porque essa norma já vai ser revisada novamente futuramente. Eles já estão falando que tem pontos que queriam ter revisado, mas não teve tempo, então já vai entrar em debate novo. Então dá até para voltar a conversar. Mas eles só deixaram para pré-moldado, né? E daí tu tem empresa de pré-moldado pequena que não segue a risca nada, mas pode usar os 5 milímetros. Sim. Vários pontos, né, a se ver. Isso é bacana e que reflete bem a frase da diretora lá do comitê, né? Ela falou, cara, a gente trabalha com a norma de estruturas e ela tem um papel muito importante na segurança das pessoas. Então, qualquer mudança, qualquer coisa, a gente precisa fazer com cautela. Então, por isso que a norma não vem com grandes alterações. Então, se pegar a revisão mesmo, tem vários tópicos, mas nada assim que dá um 180, né? Tipo, mudou totalmente o carro, com pequenas aplicações, pequenas modificações, né? Mas nada muito grande, de fato, porque a gente tem esse cuidado tem que debater, tem que tomar cuidado. O pessoal bate muito, mas a norma às vezes penaliza edificações pequenas também. É no mesmo contexto, né? Então não consegue, vamos afrouxar um requisito aqui, mas aí talvez na edificação grande vá ser um problema. Para atender todo mundo, ainda tem muito caminho para a gente percorrer para chegar numa norma que de fato esteja bem concentrada. Isso aqui é para edificações menores, isso aqui serve para esse tipo de coisa. Eu ia falar isso, acho que o futuro seria separar, né? Então, o futuro seria uma norma para... teria que se pensar qual seria a melhor forma, mas ou para poucos pavimentos ou para pouca área, sei lá, alguma que consiga restringir dando essa possibilidade. Porque, por exemplo, né, aquele famoso, né? Não posso fazer pilar de 12. Não posso, eu faço pilar de 14, porque o mínimo da norma é de 14. Mas eu já fiz um monte de casa de 12, porque eu faço o projeto desde 2008. E a norma pediu 14 em 2013, né? Então, até lá, eu fazia, até 2014. Então, até lá, eu fazia projeto com 12. Né? Nenhuma casa caiu por causa disso. Mas óbvio que mudou o requisito. Aí tu pega uma
casa, a taxa de compressão dos pilares nem é tão elevada quanto no edifício, então não tem assim, aquele efeito de pilar de fato, é quase uma viga com flexo de compressão. Então, até chegar de fato, aqui a gente falou, talvez seja duas normas ou itens separados, assim, tem muito caminho para percorrer, então a gente sempre vai ter atualizações, né? É interessante estar com a mente aberta em relação a isso, né? Uhum. A mesma coisa assim, ó. Por exemplo, Fabrício Rossi entrou aí, grande Fabrício Rossi. Conheci também ali na FEICOM pessoalmente. Grande abraço para o Fabrício. Aula de escada de EPS. Eu sei que tu já executou na tua casa de alto padrão a escada de EPS, eu tô sabendo. Depois a gente vai fazer uma live só sobre execução, como é que foi. Mas assim, ó, por exemplo, nessa pegada de, questão de separar a norma, talvez alguma coisa assim, tem um outro critério novo que entrou, que é o critério da classe de o coeficiente de fragilidade para concreto de alto desempenho. Então, concreto até C40 é a mesma regra que já tinha antes. Isso, agora, 45, 50, 55 começou a aumentar. Tem um coeficiente que quanto maior a resistência, faz reduzir mais a resistência final de uso, né? Então, 45 vai reduzir ali 1, 2%. Se for 50, vai reduzir 4%. Se for 55, vai reduzir 7%. Mas o fato é que quanto maior a resistência FCK, o FCD tem uma redução maior por causa do que é chamado de coeficiente de fragilidade. O que ele quer dizer? É por causa da ruptura. Quanto mais resistente o elemento, nesse caso do concreto, a ruptura se torna mais frágil, não é uma ruptura dúctil. Então, como o modo de ruptura muda, para garantir que ele vai avisar menos a estrutura com concreto muito resistente, melhor considerar menor a resistência. Talvez para muita gente que esteja aqui, nem faz diferença, usa concreto 25 MPa nas casas, 30. A maioria dos prédios que eu faço é em torno de 35, limitada a 40 em transição. Mas, por exemplo, obras maiores que eu estou fazendo agora, já estou entrando com 50. Então, e aí já vai entrar aqui. Vai me pesar no quê? Na taxa de aço. Do pilar, com certeza. Taxa de aço. É exatamente o que tu falou, assim, né? Pensando naquele patamar de escoamento que a gente tem, então quanto maior a resistência do concreto, menor esse patamar de escoamento, né? Então tem esse coeficiente de fragilidade para garantir uma segurança um pouco maior. Ainda é bem discutível, então o pessoal ficou ali, vale, não vale, vem do material europeu, talvez assim, o pessoal volte atrás, uma revisão futura, mas hoje eu acho que vale a pena sim, porque a gente tem essa menor, né, patamar de escoamento, uma ruptura mais frágil. Até por isso que, será que não conseguimos trabalhar com concreto de 100, 200 MPa, né, com tecnologia que faça isso, mas não adianta aumentar só a resistência, a gente precisa aumentar a ductilidade dele também. Então tem todo esse negócio, né? Então só vem com esse coeficiente de fragilidade para dar uma segurança maior para a gente. Até de fato, nem começou, né? A maioria do pessoal ainda não usa. Então vamos começar a usar um pouquinho mais, vamos esperar ali umas obras durarem 20, 30 anos com FCK 50, 60. Aí a gente começa a conversar, né? Para ver se, realmente tá aguentando, realmente tá legal. Né? Porque ainda é uma tecnologia nova. Então, quando é muito novo, a gente segura um pouquinho, um pouco mais conservador, né? E com o tempo a gente vai afrouxando, digamos assim, ou vai aprimorando esse elemento, esse material. É bem interessante o que tu comentou, né? Ele aumenta muito a resistência, mas ele, né, aumenta muito a resistência e a ruptura fica frágil. Então, interessante talvez se, né, a tecnologia conseguir evoluir para que aumente a resistência, mas ou mantenha pelo menos o tipo de ruptura, né? Então ele continue tendo uma ruptura mais dútil, que tem essa possibilidade. Daí é uma questão, mas não é o nosso ponto hoje, né? O ponto que a gente está da tecnologia atual é o concreto aumentou a resistência, ele fica muito compacto, né? A compacidade dele aumenta muito com o aumento da resistência. Tem pouco vazio para trabalhar a dutilidade. Então, o que acontece? Ele fissura, ele explode, né? Porque não tem espaço para ele trabalhar. Esse que é o grande ponto. Até entrou aqui o pessoal da RR Engenharia, olha aí, estamos só esperando aí, eles comentaram comigo que estão só esperando o AutoQI, tem um plugin do Revit também. Não, mas é interessante ter esse pensamento, né? Então, a gente, talvez, muitas pessoas não utilizam, talvez, né? Porque
realmente o concreto até pouco tempo atrás não tinha essa resistência, agora está alcançando resistências maiores e Aham. as obras também não exigiam. Eu até comentei com o pessoal, não me lembro se foi alguma pergunta que me fizeram no Instagram ou se foi no grupo de mentoria de estruturas da prática, mas eu comentei que tem prédio aqui em Balneário, de frente para a praia, 20 lajes, 20 e poucas lajes, com concreto 15 MPa, 18 MPa, de muito tempo atrás, que era o que tinha, né? Mas Aham. agora qualquer obrinha que a gente vai fazer, 35, 35, 40, quarenta. dos prédios mais altos, né? Aham. Vai ver um prédio muito alto, tipo Yacht House, 56 PA. MPa. Então, Uhum. vai aumentando a ousadia. Agora a gente Sim. vai ter o prédio aqui da FG com o Luciano Hang, que é o prédio de 500 metros de altura, né? Então, aquele prédio ali vai ter que ser lá, tem um FCK É, 90, aquele negócio. tá. Daí a gente Exatamente. entra nesse critério. Pô, a segurança disso, né? Olha a taxa de armadura que vai ter que ser parede de concreto, não vai ter que ter pilar, Exato. parede de concreto. Mas, tipo assim, Exatamente. aumentou o nível das obras num porte que tem que evoluir. Sei lá, tem que botar daqui a pouco barra de fibra de vidro. Escada DPF, a gente vai Escada evoluindo, de né? pé. Exatamente. Mas é essa questão, a resistência ela é muito importante. E para nós entra principalmente no pilar, né? Nessa questão Pilar. reduzir a dimensão do É, no pilar, pilar. aumentando a FCK. Uhum. Se eu vou ter agora um prédio grande que eu não tenho que limitar o FCK até o coeficiente, eu tenho que aumentar o tamanho do pilar para manter a Isso. taxa de armadura ali Armadura. dos 8% no traspasse, né? É, exatamente. O Carlos falando que fez muito prédio ali em Balneário com 20 pavimentos e 15 MPa. É, exatamente. O Carlos é aluno de estruturas da prática também. É. E cara, tem muita obra aqui desse porte de 15 MPa, entendeu? Uhum. E é a tecnologia que tinha, né? A tecnologia que tinha Exato. antigamente era isso aí. Não tem nada de E a gente errado, né? e a gente vai mudando tecnologia, vai mudando arquitetura, vai mudando nosso conhecimento, né? E a gente vai aprimorando. A ideia é que a gente sempre vá melhorando, né? Nunca retroagindo, assim. Então, a gente tá, pô, vai cair, não vai. Antigamente era um outro tipo de estrutura, era um outro comportamento. A gente conseguia vãos menores, né? Então, você olha, as peças tinham dimensões maiores. Não é a mesma estrutura, né? A gente não está falando de uma estrutura de um pilar de dimensão hoje, é a mesma estrutura com o mesmo pilar na dimensão de antigamente. Era um pouquinho maior os pilares. Hoje em dia o pessoal não quer mais pilar para fora, quer o pilar escondido. Então, reduz o pilar o máximo que dá, bota concreto 70 e vai para É isso, frente. isso aí faz até uma conexão boa com o que a gente falou lá no começo da live. Então, as arquiteturas vieram mais ousadas e a tecnologia E, aumentou junto, né? A tecnologia dos materiais, a tecnologia do software, as aham, arquiteturas daí tiveram essa possibilidade de vir mais ousada. exato. Antigamente não tinha essa ousadia. Aí veio viga Isso, de né? transição, sei lá, era uma viga de transição perdida que tinha no prédio, não tinha também tanta Uhum. viga de transição. Então era um negócio muito mais alinhado, já pensado que não tinha uma outra solução na época, não tinha Não como tinha fazer. solução. Então Não era tinha isso, tecnologia, não tinha pilarzão. ferramental, não tinha, né? Hoje a gente tem tecnologia, tem ferramental, o pessoal está de fato resolvendo. Hoje tem muita troca de informação, tem grupos, tem que falar, o grupo de estrutura na prática, a galera conversando, então um vai ajudando o outro, vai conseguindo se resolver. Aí você resolve um vão grande, aí o arquiteto, pô, legal, vou fazer um pouco maior, vou pôr 5 metros de balanço agora, vou pôr uma banheira, uma piscina na ponta do balanço, é que o cara resolveu a outra lá, e assim vai, né? Exatamente. Isso aí até é o que aconteceu com nós aqui no escritório. A gente fez o projeto lá dos tirantes inclinados, aquela casa do balanço, tem mais de 4 metros de balanço. Daí teve um cliente que viu, não queria fazer pretensão, viu, olha que interessante, então vou fazer para arquiteto, falar para o arquiteto fazer. O arquiteto fez uma casa com 6,5 metros de balanço e contratou a gente para fazer o estrutural. Daí a gente fez também uma treliça de concreto, né? Mas é exatamente isso. Ver que é possível, então vamos fazer, ó, tem como fazer. Tem como fazer. Funciona, é viável. E até ia comentar, os prédios aqui, que eram os seus 15, 18 MPa, 18, tá? Não é de 5 em 5, era 15 e era 18 18, depois do 15. E daí era ali, então, esses prédios que tinha, vinha o pavimento tipo, chegava na garagem, vou ter que descer esse pilar, porque não tem como fazer transição, uhum. tecnologia não dava, questão de vão e tal. Desce, não tem problema, vai perder vaga de garagem. Não era exigida vaga de garagem nos apartamentos antigamente. Sim. Então tem apartamento, tem prédio que tem apartamento que tem vaga de garagem e tem apartamento que não tem vaga de garagem, que ficava na rua. Tem prédio que não tem vaga de garagem nenhuma aqui em Balneário. Lá no Brasil,
tipo, é sala comercial, depois é tipo até em cima e não tem vaga de garagem. Ficar na rua era outro nível de Outro exigência nível. o negócio, né? Vai Exato, e a gente falar vai pro teu resolvendo. cliente agora que tu quer tirar uma vaga de garagem. Vai falar, não, não, não dá para resolver. Tem que tirar essa vaga de garagem. Meu Deus, não dá. Teve cliente meu que fez o custo. Ivaldo, vou pegar aqui, ó, esse projeto que tu fez. Tá vendo essa transição aqui? Ela custou isso de material, isso, com a mão de obra ela me custou isso. Olha o valor que eu vendo uma vaga de garagem. Pode fazer quantas transições quiser, eu quero é vaga de garagem para mim. Porque a vaga de garagem era tipo 5 vezes o custo da transição. Então, pode fazer quantas quiser, porque eu quero é vaga de garagem para vender. Esse falou é E bem legal, assim, né? Esse negócio de valor também. A gente na AutoCAD está olhando muito para o custo agora, né? Porque no final das contas o que o teu cliente quer é financeiro, né? Ele não quer saber volume de concreto. Então a gente está nos planos novos do EBEC já está dando também para o nosso cliente o viso dos projetistas. Para quê? Naquela ideia de, cara, tem essa concepção aqui, vai te custar tanto. Né? Olhando uma base de dados Sinap, por exemplo. Essa é uma segunda solução que vai te custar tanto. E aí o cara vai fazer o que tu falou, ó. Tá vendo a diferença? Com transição, vai custar, sei lá, um valor X aqui, ó. Sem transição, um pouco a mais. Ele vai falar, cara, esse pouco a mais, se eu vender as vagas de garagem, eu cubro isso aqui muito fácil. Então, a gente começa a entregar mais valor para o cliente através de soluções com orçamento de fato, sabe? Isso tem sido bem bacana. Então, conversei com o pessoal do Nordeste, lá que faz proteção, e falou, cara, eu chego para o meu cliente e falo, ó, concreto armado, volume de concreto. Proteção, volume de concreto e aço. A construtora não para fazer a conta. Se eu entregar para ele valor financeiro, né, ó, essa solução vai custar tantos mil, essa tantos mil, olha a diferença, né? Volume de concreto, aço ou dinheiro mesmo. Aí o cara olha, pô, legal, essa diferença, vaga de garagem compensa. Ou um arquiteto já falou para mim, essa diferença o cliente paga porque a casa vai ficar mais bonita, vai ser uma casa capa de revista, né? Tem essa capa da coisa de, Vogue. não, eu pago exatamente, eu pago um pouco a mais para minha casa ter esse aspecto de arquitetura. Ele passa a ser melhor, a gente começa a entregar mais coisa do que só um projeto, né? Mostra que a gente está trabalhando. Aí, de novo, entrega mais valor, consegue cobrar um pouco mais. Então, a gente está sempre antenado nessas novidades também. É isso aí, é isso aí. Para a gente não perder o nosso fio da meada aqui, né? Nós falamos só de 2 itens aí da Da norma, norma. né? Mas vamos falar mais 2 que, na minha concepção, foi interessante, depois se tu quiser agregar algum, mas Uhum. mais 2 que na minha ideia aqui, quando eu vi, eu achei interessante que eu até fiz vídeo comentando que é a questão da redução do peso próprio, né, do Uhum. coeficiente de majoração da combinação das ações do Uhum. peso próprio. O que acontece? A NBM 118 antiga, 2014, o que ela faz? Né? Ela falava assim, olha, o coeficiente de ponderação de ações para as cargas permanentes é 1,4, mas para o peso próprio tu pode utilizar 1,3, principalmente se for elementos de pré-fabricados, estruturas Aham. pré-fabricadas, pré-moldadas. Aham. Mas não dizia que não podia pré-moldada em loco, dizia Aham. principalmente para pré-moldadas, né? Aham. Daí a nova, então, poderia reduzir para o peso próprio de 1,4 para 1,3, dá uma ajuda, reduz um pouco ali as Sim. Ainda cargas, mais peso os próprio momentos. Então, é, ainda é mais que o muito peso próprio é relevante, pesado, né? Porque pesado. é metade, às vezes, da É isso. carga da Quase metade, às edificação. vezes, é. Daí agora, na nova revisão, o texto veio, olha, o coeficiente de combinação é 1,4, tu pode, dos permanentes, tu pode reduzir para 1,3 o peso próprio do concreto, preferencialmente se for, do mesmo jeito, preferencialmente se Preferencialmente, for se for estrutura pré-molde. pré-moldada, mas não quer dizer que não pode. Porém, se tu optar por isso, tem que seguir para as outras cargas, né, as outras ações, o coeficiente que tem lá na NBR 8681, que é a norma que fala das combinações de Ações. ação. Daí, quando tu chega lá, eu reduzi o peso próprio do concreto para 1,3. Mas agora, quando eu chego lá, eu tenho que aumentar o do revestimento da parede do reboco para Para 1,5. 1,5. 5. Então, pô, eu deixei de usar tudo 1,4 para diminuir 1,3 e aumentar o outro para 1,5. 1,5. Para mim foi tipo aquela pegadinha do malandro, sabe? Vou te dar um presente, mas não te dei, não tem nada ali dentro. No final das contas, não mudou quase nada, né? Muda muito Exatamente. pouco ali, porque o peso próprio tem muita carga, né? Tem muita relevância, mas assim, no final das contas não vai mudar nada pra gente. Então, foi basicamente tirar a opção de usar 1,3 com 1,4. Né? Então, voltamos a usar 1,4 em tudo e vamos, assim, né? Não mudou muita coisa.
Tem uns Foi trabalhos bem tipo, legais, tem uns trabalhos bem legais do pessoal tentando revisitar esses valores de coeficiente, sabe? Então, talvez reduzir mais esse do peso próprio, porque é algo mais controlado, reduzir o da permanência, que é algo mais controlado, aumentar o do acidental e aumentar o do vento, por exemplo, especialmente do vento, assim. Então, o pessoal já tem estudado isso, porque, de fato, o peso próprio é muito mais controlado do que um acidental. Aí você trabalha 1.4, 1.5, pô, mas o peso próprio tá lá, tá moldado o negócio, né? Não tem muito o que fugir. Acidental cara, é quase um chute nosso ali, faz uma média, a gente nem sabe o que, que vai estar lá dentro. Aí estão valores muito próximos, assim, então o pessoal tem tentado trabalhar nisso também. Aí talvez valha a pena, mas o que veio aqui foi mais foi mais uma pegadinha foi do um que de fato uma migué. coisa prática. Foi só A para. Ana tá aí, ó. A Ana tá aí, da Ana do ONI, né? Então, a engenharia sem migué. É, É isso aí, a NBR, a 6118 deu um migué pra deu gente, Miguel, né? esse verdadeiro Falou assim, Miguel. não, antes era, pode usar 1.3. Agora tá, eu vou deixar tu usar 1.3, só que usa aquele outro É, ali no lugar agora. Daí quando tu for olhar quem é o outro, é voltou para o ponto 4 1.5. ponto 4 basicamente. Não. E Era assim, melhor para tirar. realmente assim, ó, o peso próprio ele não tem muito o que mudar, não tem muito. É claro que, pô, talvez se a pessoa teve um erro no travamento da forma, aquele elemento ficou mais grosso, pesou mais. Uhum. Mas ele é algo muito controlado. Muito controlado. Como quando tu vai comparar, por exemplo, com fiz uma parede fora do prumo, vou ter que Uhum. engrossar no reboco para Aham. deixar agora no prumo. Dá para entender, o negócio é no olho. Isso. A gente faz uma estimativa de carga, mas 1.5 seria válido, 1.4 já é Aham. muito, mas 1.5 seria válido nesse caso. Aham. Porque tem cada caso aí, quando a mão de obra é boa, até fica bem alinhadinha, Sim. reboco fino e tal. Mas a gente vê um monte de casos de parede fora do prumo ou do esquadro, que daí começa rebocando fininho no lado, no outro lado, Já tá um palmo, um né? palmo, né? Tipo, a precisão é um dedo, é dois dedos, né? Dois dedos no começo e É. dois dedos no final. A precisão de dois dedos. Mas daí daria para entender essa questão do 1.5 para revestimentos. Uhum. Mas realmente o peso próprio ele é algo muito controlado. Então, Bem controlado. talvez até usar menos. Mas Uhum. a norma a gente obedece. A norma é igual pai e mãe, né? A Sim, gente pode não entender, mas a gente se obedece. obedece, obedece. Não tem o que fazer. Exatamente. Exatamente. E uma outra coisa muito bacana que veio na norma, que na verdade antes não existia no texto. Agora eles colocaram no texto para ficar claro, né? Ó, o Jean, aluno de estrutura da prática, deram uma perna para o Saci, mas cortaram a outra. É tipo isso. Resumiu. A revisão desse item da norma foi isso, assim. E assim, ó, um outro item que veio e que eu achei muito bacana, porque não tinha escrito. Não é que não poderia se fazer, Uhum. mas né, não dizia-se que não, mas também não dizia-se que E sim. sim. E agora ficou muito claro que se pode fazer, que é o quê? Pô, eu tenho lá um pilar que tem o estribo principal do pilar e eu tenho os estribos Uhum. suplementares que são para travar as armaduras intermediárias Isso. longitudinais. Daí o que acontece? Às vezes eu tenho um pilar que muda de seção ou rotaciona, ele tem um acúmulo de estribo por causa da fretagem. Uhum. Daí a gente ia colocar lá a barra de. Vinha com estribo de 5 milímetros, chegava na base, era barra de 8, barra de Uhum. 10. No meu caso, que é pilar com bastante carga dos prédios, né? A cada 7, a cada 6. E daí tu vinha com isso, com esse estribo, junto também com o estribo suplementar, Experimentar. 10 a cada 7, 10 a Yes. cada 6. Fica ruim para montar, porque é Uhum. muita armadura o estribo normal mais o suplementar. Daí Uhum. agora a norma colocou um texto que fala assim: o estribo suplementar, né? Logo depois do desenho do estribo suplementar, da seção em que mostra como funciona o estribo suplementar, até quanto que ele consegue travar uma barra Aham. distante do canto, logo embaixo vem a frase: o estribo suplementar ele pode ser colocado com diâmetro e espaçamento diferente do estribo poligonal, que é o estribo principal do pilar. Sim. Então eu posso vir com uma armadura pesada de estribo de fretagem, o poligonal externo, mais o suplementar 5 a cada 20, tipo assim, Uhum. o mínimo, né? A Uhum. armadura mínima. Então eu achei isso muito interessante porque no meu caso, que tem pilar com carga alta, ajuda bastante. Né? O que tu achou disso aí? Não, perfeito o que tu falou, cara. Exatamente para coisas mais altas, né? Ele não tem a função de resistir ao cisalhamento
ou algo do tipo. A função dele é travar aquelas barras da flambagem. Então, não tem essa necessidade de fazer esse acúmulo, gerar problemas, talvez, de concretagem depois, né? Acumular aquela armadura, gerar uma região de muita armadura, muito aço. Daqui a pouco você tem muita armadura, aí começa a gerar problema de concretagem, arruma um problema que não precisaria, porque a função dele não é resistir ao cortante. A função dele, de fato, é travar essas barras. Então, posso ter um distanciamento maior, um diâmetro maior, diferenciado. Cara, perfeito. Assim, acho que o pessoal conseguiu acertar nesse ponto. Tem coisas que a gente não concorda, mas daqui eu acho que eles, de fato, conseguiram acertar e trouxeram uma coisa melhor, assim, que vai trazer até mais segurança depois, né? Que realmente, pontos que... pega aquela região que tem fretagem, daqui a pouco tem viga chegando, quando você olha assim, não passa nem mais, não passa um concreto ali dentro, não passa nem um Wi-Fi. Passa Wi-Fi. Né? Tanta armadura aí. Realmente, assim, pensar na execução, pensar em outros problemas que podem ter, né? O calculista muitas vezes pensa só no cálculo, no desenho, mas a obra é importante pra gente. Então, entender como isso vai ser executado lá na frente, para evitar problema, também é importante pra gente, né? Isso eu, inclusive, sempre digo para os alunos, que assim, ó, tem que ir ver como é que é executada aquela obra que tu projetou. Porque às vezes tu projeta e no papel ali fica tudo bonito, né? O papel aceita tudo. Aí tu coloca ali, saiu ali o resultado, colocou lá, estribo de 10 a cada 2, estribo de 10 a cada 3. Vai lá ver aquele negócio sendo montado para tu ver. Dá vontade de pegar lá o armador e virar para o engenheiro e falar assim, dobra tu aí, monta para tu ver se tu consegue. Se tu conseguiu no papel, tu consegue aqui também. Exatamente. Então tem que ir visitar a obra para ver como é que é feito e a dificuldade que o pessoal tem. Inclusive, isso é um feedback que eu sempre tenho, porque daí eu vou na obra, vejo as dificuldades e consigo melhorar o meu projeto com essa resposta. Antigamente eu não fazia uma... Hoje eu faço uma prancha, né, uma planta ali, só de locação de pilar para todos para os pavimentos. Então, legal, cada pavimento tem uma planta só da locação do pilar, sem forma. Para poder o pessoal alocar a posição exata com o GPS nos prédios ali na obra. Isso é uma coisa que eu não fazia antes. Isso foi uma demanda que veio da obra. O pessoal, né, uma construtora pediu, cara, eu já vi alguém que fez, e daí provavelmente o armador ou o mestre executou uma obra de alguém que fez isso e falou, ajuda muito. Daí eu falei, não, fechou, deixa aqui que eu já mando para ti. Eu fui lá, fiz para aquela obra e dali para frente comecei a adotar em todas. Então é aquele feedback que a gente tem que faz a gente evoluir no nível do projeto. E essa aí do estribo suplementar, ele é bem assim, né? Exatamente, ali, exatamente. Muita armadura que dá ali, senão não vai ter como concretar. Não vai ter como concretar. Perfeito, Nival. Teve alguém que perguntou aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu encontro o nome. Teve alguém que falou assim, dá spoiler do Eberic 2024. Ou das atualizações que vão vir nesse ano ainda. Aqui, ó, o Júlio Menezes. Dá uns spoilers aí das novidades que estão por vir no Eberic. Agora é contigo. Vamos lá. Vamos falar que a gente tem aí algumas coisas que estão para sair aí, assim, do que eu posso falar, né? Acho que todo mundo já sabe, a gente está trabalhando em pilar parede, né? Núcleo rígido. Acho que esse vai ser o diferencial da escada de EPS, né? A gente está trabalhando também com protendido, para fazer a viga protendida de fato, né? Então o núcleo rígido ali, só para quem não sabe, é que hoje o pilar parede, né, representa como uma barra. Então discretizar o pilar parede como uma grelha de barras. Não, grelha de elementos finitos de placa. De elementos finitos? Mais refinado ainda. Não só como grelha de barra, como elementos finitos de placa ainda. Entendi, porque eu tinha te perguntado antes e eu tinha entendido, eu tinha perguntado, discretização de elementos finitos, daí eu tinha entendido que não, que era de barras. Pensei que era uma grelha, tipo uma laje na vertical. Nada, elementos finitos de placa é de fato agora, assim, bem mais refinado. Sensacional. Detalhamento, sensacional. Assim, vai levar o Eberic para um patamar acima, assim, ó. Aí já é a porta de entrada para trazer elementos finitos para fazer uma escada diferenciada. A escada de EPS, né? Modelar o EPS. Escada de EPS não, mas fazer uma escada autoportante diferente. Né? Elemento finito vai ser tipo um modelo único ali, né? Um modelo integrado. Vai abrir possibilidade para a gente fazer muita coisa depois. Então a gente está, de fato, evoluindo. Então vai ter viga protendida, a gente trabalhando agora para liberar o segundo monitor, que a gente já está há um bom tempo trabalhando, o cara poder olhar o modelo 3D no segundo monitor. Cara, você olha o modelo 3D, vai trabalhando, vai dar uma produtividade bem grande, assim. Legal. Isso aí, eu trabalho com 3 monitores aqui em casa.
mas é só um que tem o Weberic, né? Aí o outro fica com o poder botar o ZWCAD. modelo 3D no segundo monitor ali, poder olhar. O pessoal do Builder já tem, então a gente já vai trazer isso também. O pessoal do Né? Builder tem? Eu não uso o Builder, porque eu uso só o editor de armaduras, né? Então eu O só pessoal do abro a Builder já prancha, tem, edito então. armaduras e pronto. Então, o Bericado vai ter também, cara, assim, ó, depois que você trabalha com 2 monitores, você não consegue mais voltar para um só, né? Então, Não. é produtividade também. A gente trabalha também muito na parte de BIM também, a gente está olhando muito na parte de compatibilização, né? Entregar aquele modelo 3D mais próximo do final, né? Melhorando as verificações de furo, melhorando para várias coisinhas também para entregar esse modelo. A gente viu que é uma demanda hoje, né? As construtoras querem um modelo 3D redondo, bonito, não só aquele modelo 3D com volume, com informação também, para usar lá na frente, orçamento, planejamento. Tem construtor usando para planejamento, cara. Com Pega o modelo 3D informação, né? com informação, com informação. Então, por exemplo, aqui ó, tem um cliente meu aqui que lá na Feicom, né? Inclusive o engenheiro da consultora foi, e lá na Feicom estava o stand lá da Otus, estava o stand da Cartesian. Ambas as empresas aí fazem planejamento baseado no BIM. Então, a gente exporta todas as informações, todos os projetistas exportam todas as informações e eles fazem o planejamento da obra, né, em BIM. Né? Não só o orçamento, mas também todo o planejamento. Gestão de projetos, compatibilização, planejamento e orçamento. Isso, todo em BIM, né? Todo com informação e assim, a visão da AutoQI é ter esse modelo digital da construção, porque a gente enxerga a construção, o modelo da construção civil, a indústria ainda é muito defasada comparado com outras engenharias, né? Então, a gente quer ter esse modelo digital para que ele seja usado no planejamento, orçamento, lá na frente, até mesmo lá na frente, cara, a edificação está pronta, né? Você vai fazer uma reforma, fazer um retrofit, vai ter essas informações da estrutura. Então, o negócio que a gente quer, de fato, fazer essa digitalização do empreendimento, que lá na frente a gente tem todas as informações. Então, a UFSCar tem essa visão geral do modelo digital mesmo da construção. A gente vai bater muito forte nisso também. Claro, sem deixar de lado a engenharia. Então, elemento finito, protegido. Então, a gente quer melhorar o nosso poste unifilar para dar mais informação. A galera vai olhar, pô, qual é a flecha final no poste unifilar? Quais são as outras combinações? Como é que eu vejo LS frequente, quase permanente? Trazer mais informação de engenharia também. Porque no final das contas, só do a gente elástico trabalha ali no unifilar e ir para completo. Olhar mais coisas ali dentro, né? Para te entregar mais informação, para o cara poder fazer o projeto dele também. Legal. A AutoQI não tem como falar, é a líder, né, nesse quesito, né? Então, quando fala em inovação em BIM, é a líder até porque é a única que tem as outras disciplinas junto para poder trazer essa evolução. Porque os outros estão pensando só em si, só na estrutura. Então, traz toda essa evolução da engenharia junto, está trabalhando em conjunto, pensando já, né, nesse conjunto produto final, né? Que eu sempre falo, parar de pensar na sua casinha, né? Tipo assim, ó, cada um pensa na sua casinha. E pensar no produto final. Então, não é pensar na sua disciplina, é pensar no produto. E eu não sei se é possível, tu falou até da viga, né? A viga pretendida. A viga pretendida, eu sei que tem gente que já testou de laje para fazer viga, simulou e deu certo. Então, o próprio de laje já dá para fazer viga. Já dá para simular. Eu mesmo já entreguei projeto de viga ali, simulando, fazendo algumas coisas, mas a gente vai deixar mais redondo. Então, ele vai vir mais o detalhamento da viga de verdade. Detalhamento com perfil vertical, vai ter as ancoragens no modelo 3D para a pessoa ver se está encaixando as ancoragens. Vai ter outras verificações que para laje não é tão importante, para viga passa a ser um pouco mais importante. Então, a gente vai refinar o que tem hoje para deixar ainda mais completinho assim. Até final desse ano a gente vai ter uma proteção bem forte. Legal. A discretização do pilar parede vem nesse ano ainda? Provavelmente começo do ano que vem. Esse ainda é um projeto grande, está validando, então a gente sempre tem um cuidado de validade. Porque elementos finitos, trazer... É igual você, tipo, era o porte com mais grelha e trouxe o integrado, agora é uma outra linguagem trazer elementos finitos. Então é o pulo do gato, né? É o pulo do gato. A gente tem uma preocupação muito grande com o resultado aqui dentro da AutoQI. Então, a gente valida com muitas ferramentas, né? A gente pega projetos de clientes, valida. A gente não entrega uma coisa por entregar, a gente bateu muito forte nas validações. Então, quando sai, foi bem validado mesmo, sabe? O Jean tá perguntando ali, ó. O Jean, para quem não sabe, era jogador amador do Criciúma, é aluno de estruturas na prática. Eu acho que não joga nada, mas tem umas fotos lá dele jogando. Perguntando, ó, o curso de proteção. E o curso de proteção, Juliano? Proteção utilizando Everec. Esse ano sai, tá? Acho que no próximo mês eu devo estar com ele aí pronto pra galera. Olha aí, ó.
Até mês que Olha vem eu aí, tô com ele aí. Tô com ele conhecer. montadinho pra gravar. É. Mês que vem a gente tá com ele aí. Só falta sentar e Só falta gravar. sentar e gravar. Isso aí dá um trabalho. Meu Eu te trabalho. falo. Legal, legal. Cara, assim, ó, a gente já estourou a nossa hora, né? Não sei se tu quer puxar mais algum item ali do Eberic ou da NBR 6118 que tu queira falar aí. Vou aproveitar que o Jean tocou no assunto ali da proteção, falar também da 6118, né? Acho que teve um ponto bem importante para quem trabalha, que foi agora a norma da 6118 veio com itens de proteção de fato. Acho que o pessoal parou, começou a olhar, então teve várias mudanças em relação à proteção ali. Acho que ficou bem bacana também. Então, pô, limite de compressão que não tinha, alguns limites de tração que estava meio obscuro, o pessoal já veio refinando também. Acho que também foi um ponto bem importante da norma, que foi amadurecer o uso da proteção, até alinhado com o que está acontecendo, né? Então, a proteção está tomando corpo aqui no Brasil. Então, conversei. Semana passada fui no evento da Associação Brasileira de Proteção. Fiquei bem feliz que o pessoal falou que Santa Catarina hoje é o estado que mais consome cordoalha de engraxado. Olha aí, ó. Passou o Ceará. A gente é o estado que mais usa proteção hoje. Mais do que São Paulo, inclusive? Mais que São Paulo, mais que Nossa. Ceará. Então, a gente hoje é o estado que mais tem consumo de proteção de cordoalha engraxada. Então, dá para ver esse crescimento. O pessoal está Uhum. indo por esse caminho bastante, né? Então, a norma vem também para ajudar a gente nesse ponto e, de fato, fomentar e ser mais robusta nesse sentido também, né? Achei bem bacana também. Então, vários limites ali, a norma veio atualizando. Claro, o Eberic já vai estar atualizada, saindo a norma, né? Já deveria ter saído, mas eu não sei por que que não saiu até agora, tem um mês de atraso. Ah, Saindo sempre dá ela, uma seguradinha. é, saindo ela, a gente só revisa, então muitas coisas a gente já está ali trabalhando, já estamos deixando engatilhado para que saia a norma, nosso cliente já receba assim, o mais breve possível uma versão do Eberic com a norma atualizada. Já está de olho, né? Legal, legal. E, inclusive, né, por exemplo, linkando ao assunto que a gente falou no começo, que, pô, a arquitetura era mais tranquila, depois a arquitetura evoluiu, puxou tudo da engenharia. A norma hoje veio com mais itens de proteção por causa da evolução da Então, tecnologia que possibilitou a evolução desses desafios arquitetônicos. Então, perfeitamente. exatamente, é toda uma cadeia que cresce, né? Pô, a Exatamente. tecnologia vem, agora começa a ser difundida. Antigamente era difícil falar em proteção. Hoje Uhum. em dia aqui, proteção, eu não sei o que tem mais, proteção ou farmácia. Mas eu Aham. fico na dúvida, assim, porque tem de tanta que tem em tudo que é Exato. lugar. Então, realmente, com isso, daí tem que, né, vir os critérios que antes não tinha, tem que ser evoluída a norma. A mesma coisa, talvez, futuramente, vira uma norma só de proteção para poder separar, porque Uhum. também quando a norma fica muito longa, fica tudo muito amarrado. Uhum. Uma norma com 1000 páginas não vai ajudar, né? Uhum. Vai amarrar muita coisa. Então, talvez futuramente pegar essas separações, né? Algumas possibilidades, mas tudo isso é por causa dessa evolução e a gente tem que evoluir junto, Perfeitamente. né? Você não pode ficar parado, a Perfeitamente. gente tem que Perfeitamente. Então, estudar, evoluir e estudar, tal. estar num grupo de pessoas que estão ali com vontade de discutir, trocar assunto, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, cara, engenharia não é exata. Então, o que a gente sabe hoje é o que a gente sabe hoje, mas amanhã vem alguém que estudou um negócio diferente ou executou um negócio diferente, vai ter uma visão diferenciada, vai mudar de novo. É só ver o que a gente pensava lá atrás e hoje. Então, as coisas vão se alterando, né? Então, é legal estar num grupo de pessoas que tem essa vontade de aprender e compartilhar também, né? Isso é bem bacana. Exatamente, exatamente. Juliano, cara, só tenho a te agradecer por estar aí. Pô, estamos 1 hora e meia aí já. Agradecer por ter aceitado aí fazer a live Nossa, e, que pô, isso, cara. compartilhar aí tua experiência, né? Todas as novidades do Eberic aí e, né, revisão da norma. Então, poder compartilhar um pouco de conhecimento com o pessoal. E, cara, foi um prazerzaço te conhecer lá no stand da AutoQI, toda a galera da AutoQI. Já tô louco para ter um outro evento para ir junto de novo, que Esse ano foi tem o muito Embracon, hein? legal. Aqui em Floripa. Tem o Ibracon aqui em Ah, Floripa. Para quem não sabe, esse ano tem o Ibracon aqui, 51 anos, porque ano passado foi isso. Ibracon Isso mesmo. 50, então Foi. 51 anos Ano. aqui em Floripa. Esse aí eu vou também. Vem, que quem vier E também, vamos lá, aparece lá, vamos trocar umas ideias, vamos fazer esse grupinho de pessoas. vai Marcar um encontro de ser estruturas legal. na prática aqui em Floripa. É verdade, isso aí foi o que me pediram lá. Lá na FEICOM já pediram, E, pô, tem que marcar alguma coisa de estruturas da prática. Daí a gente estava conversando e pensando, é mais fácil marcar numa época que tem um evento para todo mundo ir, ah, ou em uma época que seja feriadão, que o pessoal venha para Balneário Camboriú de férias. Daí já também. aproveita. Mas daí, essa do Ibracon é uma boa,
aproveitar para fazer um encontro lá no Ibracon. Estrutura da Então, prática. vamos trabalhar a possibilidade. Vamos pra lá. Um encontro alto QI mais estruturas na Estrutura na prática. prática. Ia ser Fazer legal. acontecer. Vai ser legal fazer isso acontecer. Cara, só te agradecer. Quiser dar tuas últimas, né, falar aí, te seguir na rede social, ficar ligado nas novidades, fica à vontade aí. Nivaldo, primeiro, assim, ó, te agradecer pela oportunidade mais uma vez, né? Então, já te falei, precisando, cara, só me chamar, eu volto aqui, um prazer, 1h30 aqui conversando. Se deixar, a gente vai 2, 3, 4 horas aqui, trocando ideia, Iberic, norma, projeto, coisa que a gente gosta. Então, assim, eu particularmente gosto bastante. Então, eu trabalho com isso porque eu gosto, né? Trabalho pelo dinheiro, é porque realmente a gente gosta dessa parte, né? Então, tô aqui falando, às vezes, só ver pela FECOM, eu tava cansado, mas a galera ia lá, eu conversava, mostrava, mesmo cansado, com o pé machucado, meu pé sangrou, com o pé lascado, com dor nas costas, e tava lá com um sorriso, porque a gente gosta dessa parte, tá? Então, te agradecer de novo. Band-aid no calcanhar. Te agradecer. E a galera que não me conhece ali ou quer me seguir, cara, me segue nas redes sociais, eu volto e meia, compartilho coisa, né? O que está acontecendo, ou mesmo de engenharia, do Iberic, novidades. Então, só me seguir lá no Instagram, que toda hora eu tô abrindo caixinha de perguntas também para ajudar a galera. Pode ir lá, eu sempre ajudo o pessoal. Então, várias pessoas que estão aqui já me seguem lá, a gente já conversou com bastante gente. E só te agradecer, Nivaldo. Obrigado pela oportunidade. E precisando, a gente faz outras aí e vamos se encontrar lá no Ibracon, fazer aquele encontro do Iberic, estruturas na prática. Isso aqui é mais perto, daí aqui dá para fazer um happy hour, tomar uma cerveja. Daí vai dar, porque aqui eu tô perto de casa agora. Cara, obrigadão. O pessoal que tá aqui na live, olha aí, ó. Tira um print, posta na rede social e marca eu e Juliano aí, ó. Tira um print para falar. É uma coisa que eu comentei ontem, né? Que é muito importante a gente estar estudando e a gente está mostrando para as pessoas que a gente está estudando. Também é muito importante. Porque às vezes tem aquele potencial cliente que está te seguindo e tu está ali postando o projeto que está fazendo, especialização que está fazendo, palestra que está participando, ele está vendo, o cara ali, dá para fazer projeto estrutural com ele, está se especializando e tal. Está empenhado, né? Exatamente. O cara que está procurando melhorar a solução dele. Às vezes aquele primeiro cliente que tu ainda não tem pode até vir disso. Então, muito importante, ó. Tirem um print aí, poste na sua rede social e marca a gente, que a gente vai repostar todo mundo ali. E se tu não se inscreveu ainda, se tu tá aqui, né? Ó, tem ainda bastante gente aqui. Não se inscreveu ainda no evento Calculista da SK Ascensão, só clicar aqui no meu perfil depois. No meu perfil, no link da bio, tem lá a inscrição para o evento Calculista da SK Ascensão, que acontece na semana que vem. Segunda, terça e quarta. E no evento, a gente vai fazer juntos um projeto estrutural na Iberic. Então, para quem acha que talvez projetar estrutura é difícil, ou está passando trabalho para aprender, né? Está fazendo, mas está nos trancos e barrancos, segunda, terça e quarta é o dia da virada de chave com o projeto estrutural. A gente vai junto, do zero, fazer um projeto estrutural na Iberic. Configurar o software, não precisa ter licença, pode usar a demonstrativa que eu ensino a baixar. Então, assim, configurar o software, fazer concepção, lançar os elementos, lançar as cargas conforme a norma, vinculações, lançar a laje, analisar a viga, os erros, otimizar a armadura, exportar as pranchas, tudo isso a gente vai fazer no evento. É gratuito, é para difundir o conhecimento e, como a gente falou aqui, nivelar a régua por cima. Deixar de começar a concorrer com 3 pila metro quadrado, todo mundo evoluir, concorrer aqui com 10, 15 pila metro quadrado pelo menos, né? Então, se inscreve aqui, que é gratuito. Só clicar no link da bio, beleza? No mais, obrigado a todos que estiveram aí até agora. Obrigado ao Juliano aí pela participação. Com certeza já vamos marcar outra em breve, não tenha dúvida. Só chamar, cara. Só chamar que a gente está disposto aqui a ajudar. Exatamente. Então, estamos aí junto e um abraço para todo mundo. Até amanhã, que amanhã a gente tem a terceira live das lives da semana de aquecimento. A terceira live é sobre vinculações. Então, amanhã eu vou mostrar para vocês um monte de casos de vinculação. Engaste, nó semi-rígido, viga, né? Então, engaste, nó semi-rígido, rótula e vigas, vinculação de pilares, vinculação da fundação, engastar, rotular uma fundação, tirar todas as dúvidas sobre vinculações amanhã às 8 horas no YouTube. Beleza? Um abraço para todo mundo aí. Valeu, pessoal. E nos vemos amanhã. Valeu, Nivaldo. Valeu, tchau, tchau.